Olá pessoal, nós vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo simples, né, de um torneamento de um perfil final no torno. Então essa parte que vocês estão vendo aqui na linha vermelha é o que a ferramenta vai percorrer para fazer essa pecinha aqui no torno CNC. Aqui está a ferramenta, tá certo? E aqui estão as medidas, diâmetro de 10, diâmetro de 20 e os comprimentos de 20 e 20, né? Então essa pecinha aqui ela até lembra, né? Na verdade que são as medidas da pecinha que a gente já fez ali na oficina. Lembrando que é a usinagem do perfil final, nós precisávamos ter desbastado a peça, deixado aproximado, então deixando aqui 5 décimos nesse diâmetro, 5 décimos nesse diâmetro, e uma ferramenta viria fazer só o perfil final, tá certo? Então vamos lá. Então, o início do programa vai ser muito parecido com o programa de fresa, tá certo? Nós vamos encontrar lá no início lá os mesmos códigos e tal, mas vocês precisam sempre estar lembrados de que nesse sentido aqui da usinagem, ó, nesse sentido é X, tá certo? Ó, sentido de X aqui sempre referente ao diâmetro. E para o outro sentido aqui, ó, é o sentido de Z. E ainda sempre negativo, tá certo? Então, sempre a ferramenta no torno, apesar de agora, assim, vocês acharem que pode ficar meio confuso, mas vocês vão entender que, na verdade, por que torneamento acaba sendo mais fácil que a fresagem. Porque o torneamento, primeiro que só são dois eixos de trabalho. E a outra situação é que sempre o X vai ser positivo, muito raro precisar trazer o X negativo. E se a gente coloca o zero sempre na face da peça, sempre o Z também vai ser negativo aqui, ó. Então X sempre positivo e Z sempre negativo, né? Então, sempre que o Z estiver negativo é porque você sabe que está da face da peça para dentro, né? Para a parte de trás ali, né? Então entenda que aqui a peça está presa na placa aqui, tá certo? Então é como se ela tivesse um pouco mais de material e sendo fixada pela placa. Mas nós vamos fazer isso aqui só como exemplo para vocês poderem então ter uma base de como funciona e depois eu vou colocar esse programinha aqui também lá no simulador. Então, nós vamos começar o programa aqui basicamente como a gente faz no outro programa lá, no de Fres. Então nós vamos começar com G0, G54, vamos chamar a ferramenta T0101. Pode pôr o código M6, nem sempre pede, como eu já expliquei para vocês, né? O código M6. Eu vou colocar de vermelho o que vai ser muito comum para todas, né? Então M3 a S1000. Vai ligar aqui a placa, a ferramenta, né? Desculpa, a placa, né? Pode ser M4, também depende do lado que a ferramenta está, né? E aí nós vamos começar o programa, né, da peça. Bom, primeiramente eu tenho que trazer a ferramenta, ó, da pontinha da ferramenta nesse ponto aqui, ó, que vai estar nessa linha de centro da peça é o X0, tá certo? Lembra quando a gente vai no convencional que vai faceando até chegar, que forma aquela pontinha pequenininha e ali é o que eu chamo de centro da peça? Então, sempre no programa CNC, X é o centro da peça, né? Tá certo? E o Z vai ser a face da peça, mas o X sempre é o centro da peça. Eu vou levar minha ferramenta aqui, só que parar a uns 3 milímetros da face da peça. Como que eu vou fazer isso? G0, X0, certo? Z3, positivo, ó. Tá certo? Então a ferramenta veio, ó, a pontinha dela e parou aqui. Aqui onde está a ponta da minha caneta. Bem, agora eu vou encostar na face da peça. Eu vou andar esse pedacinho aqui e encostar na face da peça. E para encostar na peça eu tenho que usar o G1, porque tem que encostar devagar. Então G1, e para encostar eu vou andar no eixo Z, tá certo? E vou encostar na peça. Encostar na peça significa que eu vou chegar no zero, né? Z0. E preciso pôr um avanço. E nesse caso nós vamos pôr um avanço de 0,1. Tá, professor, mas isso aqui é diferente lá da fresa. Lá era F100, F150, aqui é 0 ponto, isso. No torno, pode ser usado também. Tem gente que trabalha a programação metros por minuto, mas normalmente nós trabalhamos o avanço
a velocidade em milímetros por rotação. Então, no caso, seria assim: cada giro da placa, a ferramenta avança um décimo. Tá certo? Então, se a placa gira, vamos supor, cada giro completo da placa vai avançar um décimo. Então, quanto mais RPM a gente coloca no torno, mais rápido ela avança, entende, né? Então, quanto mais devagar a placa, mais devagar ela avança. Então, isso aqui vai ficar condicionado a essa rotação aqui, tá certo? Então, cada giro da placa, ela avança um décimo, ok? Que é, na verdade, a forma que a gente trabalha até no torno convencional, pelaquela tabela que tem lá na frente do torno. Mas vamos lá. Então, encostamos a ferramenta na face da peça aqui, ó. Agora, eu preciso subir aqui, ó, nesse eixo aqui, até esse ponto aqui, que é essa quininha aqui, tá vendo? Ó, eixo que eu vou trabalhar é o X. Então, eu vou subir aqui, ó, tá certo? Agora, olha como fica fácil, pessoal. Olha como que é simples, ó. Eu não preciso fazer cálculo, não preciso fazer nada, eu só preciso olhar qual é o diâmetro. O diâmetro não é 10? Então é x 10. Simples assim. Não vou olhar aqui, mas tem 5, é 10, mas aqui é 5, seria x5, não. No torno, sempre o x é o diâmetro. Tá? Existe umas possibilidades de se trabalhar em raio e tal, mas nós não vamos nem olhar isso, nós vamos sempre trabalhar. O x vai ser o diâmetro da peça. Então eu vou subir em x aqui, ó, x 10. Pronto. Já cheguei com a ferramenta nesse ponto aqui. Agora eu vou descer a ferramenta nesse sentido aqui, ó. O sentido de Z, certo? Então eu vou sair desse ponto para esse ponto aqui. Eu vou andar o eixo Z, no eixo Z. Qual a medida? 20, ó. Daqui a aqui dá 20. Como é negativo, então Z menos 20. Como eu disse, o Z sempre vai ser negativo. Nesse ponto aqui, eu vou subir esse pedacinho aqui, ó. Tá certo? Qual é esse ponto aqui? Primeiro, qual o eixo? Eu vou subir no eixo X. Então, X quanto? Lembra que aqui é só olhar o diâmetro? Então, essa altura aqui é o diâmetro de 20. Então, eu vou pôr o quê? X20. Olha lá, X20. Agora, eu vou vir aqui, ó, descer esse eixo, é o Z, né? Então, eu vou vir até esse ponto aqui, em Z. Qual é a distância do zero? Ó? 20, 20. Então, 40 negativos. Então, Z menos 40, tá certo? Bom, no torno, normalmente, CNC, quando eu faço um perfil de acabamento, eu não vou voltar riscando a peça. E o que eu faço? Eu saio como uma forma de segurança em X um pouquinho. Normalmente esse pouquinho aqui é uns 5 milímetros, né? Então eu vou sair daqui para cá, já posso sair rápido, G0, X, se é 20, eu jogo mais 5, X 25. Então, se fosse 30, x35. Isso significa que eu tô só. Que a ferramenta veio aqui, ó. Vou simular que a caneta é a ferramenta. Ela veio, torneou. Aqui, aqui, aqui. Chegou aqui, terminou a usinagem. G0, ela dá uma saidinha aqui, ó. Rápido, para esse ponto. Depois que ela saiu nesse ponto, eu vou recuar para um ponto normal de troca de ferramenta. Que a gente pode trabalhar aí, padronizar para nossas tarefas. X100, Z50. Nós vamos usar sempre isso aqui, né? Pode variar de torno para torno, mas é o que nós vamos usar aí como padrão para nossa aula. Chegou aqui no final, chegou no ponto de troca, terminou o programa M30, tá certo? Bom, esse é o exemplo de de um programinha simples, básico, né, de um perfil final de acabamento de uma peça. Entenda, isso aqui, se a gente fosse fazer essa peça lá no torno mesmo, não seria só esse programa. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês terem uma base de como a ferramenta se desloca no torno. É óbvio que essa peça teria que ser desbastada, lembra? Ela não vai estar com 20, ela já vai estar com 22. Então nós tínhamos que dar um passo de 1 milímetro, deixar com 21, daí 20,5 para deixar um pouquinho para depois. Aí vinha desbastando aqui essa parte aqui, que nem vocês fizeram no torno naquelas aulas, vocês viram, né? Ia tirando de um em um aqui, ó, até chegar num 10,5. Aí depois eu faria esse programinha aqui, né? Mas isso tudo nós vamos treinar, eu vou mostrar outros exemplos para vocês, né? E então esse videozinho que eu fiz é mais para vocês terem uma base, então, de como como que a ferramenta se locomove então no torno CNC. Beleza, galera? Até a próxima aula aí.